Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, 11 de junho, a Igreja celebra a memória de São Barnabé, apóstolo. A primeira leitura de hoje, tirada do Atos dos Apóstolos, traz um resumo do que foi a ação de Barnabé na vida da Igreja primitiva e também como companheiro do apóstolo São Paulo em algumas missões. Veja o que diz o texto. Eu não vou explicar e depois eu trarei dos pais da igreja, da carta de Barnabé, que está no primeiro volume da Patrística, dos Padres Apostólicos, eu trarei alguns conselhos de São Barnabé para nós nesse dia de hoje. Veja um pouco sobre a história de Barnabé. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então, enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, como fizera de coração, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então, Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor Jesus e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então, eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Então, aqui nós podemos ver uma ação direta, concreta, da pessoa de Barnabé. E no texto chamado Carta de Barnabé, que está no primeiro volume da Patrística, Barnabé vai nos dar alguns conselhos a respeito de como Cristo nos salvou e de como nós somos responsáveis para permanecermos nesse estado de graça para a nossa glorificação. Carta de Barnabé, melhor dizendo, capítulo 5, versos do 1 a 2, diz o seguinte: O Senhor sofreu para purificar-nos de nossos pecados. O Senhor suportou entregar sua própria carne à destruição, para que fôssemos purificados pelo perdão dos pecados, isto é, pela aspersão feita com seu sangue. A respeito dele, a Escritura diz o seguinte sobre Israel e sobre nós: Ele foi ferido por causa de nossas iniquidades e maltratado por causa de nossos pecados. E nós fomos curados por suas chagas. Foi conduzido como ovelha ao matadouro, e como cordeiro ficou mudo diante dos tosquiadores. Depois, nos versos 3 e 4, São Barnabé diz assim no capítulo 5 de sua carta: Responsabilidade do homem. Precisamos, portanto, multiplicar nossos agradecimentos ao Senhor, porque Ele nos fez conhecer as coisas passadas. Tornou-nos sábios no presente, e não estamos sem inteligência para as coisas futuras. A Escritura diz: Não se estendem injustamente as redes para os pássaros. Isto quer dizer que, com razão, se perderá o homem que, tendo conhecimento do caminho da justiça, toma, entretanto, o conhecimento das trevas. Veja que exemplo maravilhoso da corresponsabilidade humana na justificação e glorificação. Veja o que ele diz: Não se estendem injustamente as redes para os pássaros. Isso quer dizer que, com razão, se perderá o homem que, tendo conhecimento do caminho da justiça, toma, entretanto, o caminho das trevas. Por isso, ele também, na sua carta, no capítulo 4, ele faz uma exortação geral, nos convidando à vigilância.
a permanência na graça. Veja, é preciso, portanto, que examinemos com grande atenção a situação presente, para procurar o que nos pode salvar. Fujamos, pois, radicalmente de todas as obras iníquas, para que as obras iníquas jamais se apoderem de nós. Odiemos o erro do mundo presente, para que sejamos amados no mundo futuro. Não demos à nossa alma a liberdade, de modo que ela não tenha poder de correr com os maus e pecadores, a fim de que não nos tornemos semelhantes a eles. Então veja que exortação extraordinária. Então São Barnabé, que foi companheiro do apóstolo São Paulo, nos orienta nesse dia de hoje a reconhecermos que Cristo nos salvou por suas feridas, por suas chagas, e que nos convida a uma responsabilidade de estarmos com Ele, não entregando a nossa alma às paixões, aos prazeres deste mundo presente, porque senão, do contrário, seremos presos, seremos pessoas escravas do pecado, do vício e da corrupção. Ao contrário, ele diz que nós precisamos correr dos maus e nos afastarmos dele, a fim de que não nos tornemos semelhantes a eles. Deus abençoe você e São Barnabé, rogai por nós que recorremos a vós. Amém.